Olá, compatriotas. Mantenhas para tudo boas, minha gente. Vou dar um sinal se contra bono em perfeitas condições. Minha gente, quem que não acompanha, vai dar o sinal se contra como não ouve direito. Esse sinal de like. Se contra com a minha voz não sai direito, vou dar um sinal. Ou para vou escrever, para vou falar com uma voz não sai direito, não ouviu direito. E como escreve-se contra minha voz não sai direito, se vou não ouvir direito, escreve e fala sim, não ouviu direito. Para poder ter certeza antes de avançar. Nome, falando só sim, não ouviu direito, antes de avançar. Escreve só sim, não ouviu direito. Escreve só sim, me se só para vou certificando de como bom não ouvi direito, minha voz não chega. Basta só para olhar só na rodapé, na boa comentário, basta só para olhar como a boa escrever sim, do voz na chega direito. Assim já está começando. Alô? Escreve sim. Se você não ouvir direito, você tem paciência. Vou escrever na rodapé para poder olhar. Sim. Vou voz na chegando direito. Yeah. Ngoja bu like, mas mim quer que me misti. E para você escrever na comentário, para você escrever só sim, vou voz na chega direito. Minha voz não chega direito ou não? Vou ter paciência, vou escrever no comentário de como a minha voz não chega direito. Me só é certeza antes de arrancar. Ok. Olha, Aristides respondendo e falando sim. Pronto. E sinal de como a minha voz não chega direito. Ok. Pronto. Minha irmãos, mais uma vez. Minha mantenhas para tudo boas. Minha mantenhas para tudo boas, minha gente. Vou compartilhar esse vídeo. Porque esse vídeo é de respeito. A hoje, dia 10 de junho de 2020, me está na minha de trabalho, mas sou uma compatriota que cedo, acha como de fazer um curto vídeo, se está na minha de trabalho, para mostrar qual que é a opinião e qual que
participação que não tem, né? Mas devido à altura que Guiné-Bissau não passa, a situação que tem estado não passa. Isso é que me fala a voz, para vou compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo se nome e respeito, e que é fazido ali com um propósito, a falta ninguém respeito. E fácil, não fácil com um propósito de tentar fazer olhar qual que é a melhor solução para Guiné-Bissau, para ver aquilo que é interessante. Aquilo que é interessante. Para aquilo, na bada início, aí eu curto o vídeo, mais uma vez, minha mantenhas para tudo, minha compatriotas, minha gente. Minha mantenhas de bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora, conforme o espaço de fuso horário que cada quem está situado nesses 4 cantos do mundo. Ora bem, antes de começar, na fala boas de como esse vídeo chama Desentolanta mentalidades abençoadas para desenvolver Guiné-Bissau. Assim que o nome desse vídeo. Não repito. Esse vídeo se nome chama Desentolanta mentalidades abençoadas para desenvolver Guiné-Bissau. Assim que o nome desse vídeo. Cada coisa está batizado. E na esnia direto, e um direto que não tenta fazer na base de 4 temas essenciais que na base toca, que na base tenta dar a opinião para sugerir ideias a não atores políticos. Em meu vídeo, ainda tem 4 temas essenciais. Primeiro tema em chomal, espírito de irmandade entre atores políticos. Esse que é o primeiro tema. Espírito de irmandade entre atores políticos na Guiné-Bissau. E para ver o que é que manda esse tema, esse nome que vou acabar de ouvir, e porque, na verdade, democracia precisa, sobretudo se atores políticos, precisa de ter espírito, quer dizer, vontade no coração e na mente de ser irmãos, para inspirar, para respirar, para inspirar irmandade entre aqueles atores políticos, que são aqueles gente que estão diante da nação, deputados, governantes e por aí fora. Esses precisam de espírito de irmandade entre eles. Mas, a hora que não fala boas de espírito de irmandade, o que é que me se fala que é esse? Deputados, dirigentes de Estado, para botar no espírito de irmandade, e tem que ter verdade a favor de respeito entre vós. E tem que existir verdade a favor de respeito e de cumprimento de Constituição da República e as demais leis que não tem na Guiné-Bissau. Se esses ingredientes mati, e porque é o primeiro tema, esteja cumprido, esteja na seguinte sentido, que seja respeito de irmandade entre atores políticos. Infalivelmente, indubitavelmente e obrigatoriamente,
para respeito de irmandade entre atores políticos para existir, verdade a favor de respeito entre vós e verdade a favor de cumprimento de Constituição da República e as demais leis, tem que estar dentro do bom coração e na boa mente. Aquele é o primeiro fator. Então, para essa verdade tem, você sabe o que é que pode fazer. A mim também sabe o que é que pode fazer, mas que ela nem bem desenvolver na outro ponto que nem bem a seguir. Esse só para dar noção de qualquer tema de esse direto que chama direto que chama desintolanta mentalidades abençoadas para desenvolvimento de Guiné-Bissau. Segundo ponto que não bem desenvolvido também e chama perante impasse, quer dizer, perante chumul-chamal desentendimento na governação, você tem que estar conversar na bom crioulo, você tem que estar unir com base na Constituição da República, na ideias políticas que está agradar coletivo de deputados. Tudo dirigido na vontade de constituir ou então de construir Guiné-Bissau, a modelo de outros países na século XXI. Para nós, a imagem de nosso país está mostrando claramente de como não acompanha nem ritmo de desenvolvimento que alguns países, né, pleno século XXI, desenvolvem seu país. Não acompanha nem pista de aquela autoestrada para não começar a reconstruir Guiné-Bissau. Para ver aquilo que manda é o primeiro ponto, vamos falar, perante impasse, seta converge, quer dizer, você está converge a bons políticos, deputados, você está converge no sentido de unir na base de Constituição da República, na ideias políticas que está agradar coletivo de deputados, na vontade de construir Guiné-Bissau a modelo de outros países na pleno século XXI. Agora, argumento a situação atual. Esse é o terceiro ponto. E esse que não vai começar aqui. Argumento a situação atual. A hora que nós vamos falar argumento a situação atual, fala de que disse é a situação atual. Fala de que disse é a situação atual. Esse que não vai ser de minha pontapé de saída. Esse é o terceiro tema de minha direito. Quarto e último tema de minha direito, estratégia para desintolantar enquanto deputados unidos para interesse de Constituição de Guiné-Bissau e está parte de algumas coisas que não vim desenvolver nesse quarto tema. Bom, minha gente, mais uma vez, minha mantenhas para tudo boss. Não vai dar pontapé de saída, suma que fala boss, tema 10 direto e 4 temas, mas na começar que o terceiro tema, que está falando de como argumento a situação atual, que cedo fala de que disse Kuntumpai Jumbulumano, nganher na dirigir Guiné-Bissau atualmente. Para cá tirar foco de situação atual, é bom para não quebrar zelo. Quebrar zelo significa como? Papia de algumas coisas que está criando aquela coisa de descontração para rir um bocadinho. Bom, na Guiné-Bissau
E bom para nós tudo nós como a nós irmãos. Suma que está falado na bom crioulo, para mais que não é lá, na nossa língua nacional, a nós ilacacom, corda de batata, del bipute. Por heredia, um bom andar por heredia. Jornalmente, bom para bater introduzir sempre, é um mosaico étnico. Na raiz só que não sai, depois não ramifica. Cada ramo sai que se língua materna. É importante. É o que não reflete nisso, não toja como é que tem necessidade de não criar divisionismo, nem racismo, nem nada. É a primeira coisa que está por com que, ora como se só fuse, de que é essencial, o juízo está falando como, pare aí, a nós tudo e blacks, a nós tudo e de Guiné-Bissau. Porque antes de Colombo ir para Guiné-Bissau, no século XIV, que cedo, ano 1400, eu já não vai lá como etnias. Eu já não vai lá como etnias, não tem divisão de fronteira, só que não tem divisão de zonas. Divisão de não zonas onde que está acabava, e lugares onde que cada quinta labora. E lugares tem onde que cada quinta vai montia. E lugares tem onde que cada quinta faz zibulanha. Que era não divisões. Cada etnia ocupa uma determinada zona. Segundo, que a natureza definindo na geografia pontos cardeais. E tem leste, oeste, norte e sul. E na cada um desses 10 pontos, e tem uma certa etnia que dominava certa zona. Assim que não vivia. Há 1400 anos. Para acabar mais longe ainda lá de Adão que Eva, Adão e Hawa, para nem vai para lá. Não buscando uma história recente. Então, a hora que não lembra aquilo, e está fazendo entender como a nós tudo irmãos. O outro segundo coisa que está fazendo entender como a nós tudo irmãos, se não aceita jubi, não mosaico étnico, mistura, que não tem a hoje um dia, e que tem guinense acima de 35 anos, que cana tem um sobrinho ou uma sobrinha, ou um filho de outra raça. E difícil. E difícil na uma família, para que aquela parte a hoje. A mim, não hoje nenhuma família, se burra com a papapés e para donas daquela família, que cana tem mistura de mancanha, balanta ou outra raça, oreva. Não misturando tudo. Essa é a segunda coisa que está puxando para a união. Para fomentar de como aquele outros que dono de ali, aquele outros que dono de lá. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, e próprio altura de conquista, independência, luta armada. Tudo etnia participa. Uns que grande quantidade de gente e outros com pouca quantidade de gente, dependendo de filosofia do próprio colono. Fulas mati, balantas mati, para números massivos, tudo outras etnias mati na fileira de Cabral para libertar Guiné. Quem que me se como é coisa de verdade, suma mundo e um tempo limitado, para aproveitar ocasião de vida que Deus ainda dá vida a Manel Sotornino da Costa, que dá manecas de santo, e outros combatentes vivos, combatentes de verdade, que cientificada de mesquito, 11 anos na mato, vou bater que ele esteja morto na forteles. Para contar voz, pergunta para ser o seguinte: nenhum Manel Sotornino, a boa mais de que ninguém nunca tem dúvida de como, a boa e um dos primeiros gentes na luta para libertar esta terra. Contando em termos de participação de tudo etnias que consagrado nas Nações Unidas como genuínos, como etnias genuínas de Guiné-Bissau, qual etnia que participa na luta de libertação. Mas não conta voz. Bobai para tudo nome de etnias. Fulas, balantas, mandingas, mancanho, oreva.
boa punta, os antigos combatentes antes de namoro, porque e uma biblioteca que está lá, sobre luta de libertação. Manel, que outros é capaz de contar voz, só na etnia fula, baquinco quem que tomba na luta de libertação, na fileira de PSC, e baquinco quem que sai lá de vida e entra na capital, na tomada de independência. Assim sucessivamente para tudo, raças me pensa, Manel que outros camaradas não explica voz. Vou aproveitar essa oportunidade porque vida não está ali para um tempo limitado. Tem para aquelas bibliotecas, historial de independência, tem para ir desaparecer. Vou apontar eles para não ter esse vídeo. Onde que na conta voz, raças de Guiné, quem tem lá como colegas. Para esse filme de bata monopoliza custa para acabar. Bom, meus irmãos, não vai naquilo que interessa. Situação atual de Guiné-Bissau. Vamos falar na começar com o terceiro tema, que argumento a situação atual na Guiné-Bissau. Argumento que a mim tem que dizer a situação é o seguinte: doa quem doer. Situação atual que dizer e situação de eleição presidencial. Eleição presidencial fazida. Resultado sai, na mal ou na bem, e divulgado para órgão competente. E declarado vencedor. E limpo, e calimpo, a não cacete. O certo que a entidade competente denunciá-lo. E logo a primeira mão, quem apoia, suma naturalmente, cada cidadão tem aquele mérito de apoiar quem que acha como se política convencê-lo. Quem que apoia é Domingos Simões Pereira, DSP. Mas logo a primeira, emite pé na argola, e precipita, e fazer publicamente uma felicitação de vencedor. E precipita. Não falei precipita naquele sentido, em caso que seja como na verdade e capirdiba. E porque aquela declaração e precipita. É bom para a gente entender. Agora, suma a nós e abastecedores, não quer saber. Órgão competente CNE, se na verdade e o número que ganha, então, tinha razão de denunciar, suma que é denunciar, suma que é publicar de como o número que ganha. E leva tudo aquele 35 que acaba a pena para devagar ali, porque a nós tudo não acompanha não se vê, para que torna vídeo mais longo. E fazido um recurso para a PAICC a favor do candidato Domingos Simões Pereira, que é recurso depositado no Supremo Tribunal. E está lá de maneira que não consigo, de maneira que não acompanhá-lo e acaba a pena. E com o tempo, uns meses atrás, e bem parece uma decisão de sub-região que cedo CDAO, nós tudo não sei como, hierarquia de organizações internacionais, como aqui está funcionando. CDAO, que está lançando só um assunto de grande envergadura de uma nação, para determinar condicionantes, leis, ou para apelar para aquele país, para aquela república, para seguir tal diretrizes, de qualquer maneira. É que está lançando só é fácil. Para ver de quê? Porque e tem hierarquias institucionais. CDAO para pronunciar, para dar diretrizes de seguimento de plano estratégico a qualquer nação membro, e hora que Nações Unidas debate na sede de Nações Unidas qualquer saída sobre aquele país em causa, delega competências de decisões em caso que aquele país faça parte
parte de África, continente africano, está delega competência à União Africana. União Africana, por sua vez, se cá pode pronunciar diretamente, está delega competências à CEDEAO. Então, CEDEAO delegado que competências para reconhecer General Umaru Sissoko Embalo como presidente da República. Quer dizer, como se fosse um facto consumado, que ele já acha, como comunidade internacional, é a única solução para criar mais desgraça para o povo daquele país que saiu de Guiné-Bissau. Eleva as humanas e tem agitação política, nacional, social, mas próprio PSC, através de Domingos Simões Pereira, Domingos Simões Pereira e alguém muito estratégico e alguém para ponto de vista claro e alguém que quer de problema e alguém que quer de problema para ponto de vista visível, para ponto de vista visível, de acordo com essa postura que está tirando essa boca, e alguém que quer de problema. Então, e pondera, e julgue caso direito, caso que contental, mas olha como não vale a pena para fazer posição com o mundo inteiro. Porque se CEDEAO toma a decisão vem de Nações Unidas. De Nações Unidas e passa para a União Africana para CEDEAO. Então, ele como político, e coordena, e dá instruções a esse partido, olha, li e que vale a pena para não falar, não desobedecer decisão que a comunidade internacional toma. E que é certo, claro que é certo. Mas pronto, e que vale a pena. Agora, o único que pode de pegar nele, que fala PSC, o único que pode de pegar nele, e aquilo verdade que na Constituição da República está pronuncia mais alto. E aquilo verdade que toda democracia do mundo está olha como verdade. Que Nações Unidas, que União Africana, que por último CEDEAO, olha tão como é um único verdade que tem que estar prevalecer no caso atual de Guiné-Bissau, que é do ponto 7 de declaração de CEDEAO, cumprimento de ponto 7, ponto número 7. Que está falando assim de como, na outros anteriores pontos, não aceita reconhecer Umaru Sissoko Embalo como presidente, mas, na ponto número 7, Umaru nomeia um governo de acordo com a boa Constituição da República, se uma boa Constituição da República e com uma Constituição de um regime ditatorial e de regime democrático, nomeia então um primeiro-ministro que se governa com base a resultados eleitorais de legislativa. E hora que fala assim, nesse ponto 7, LCDAO, e me está falando como partido que ganhava nas eleições passadas de legislativa, que são eleições para cuide quem que não governando até 4 anos, e era para PSC, meus irmãos. E PSC ganha que 47 deputados. Então, se ganha que 47 deputados, por norma, e eles que têm que continuar na manda, por enquanto é capaz alguns condicionantes jurídicos constitucional. Por enquanto é capaz alguns condicionantes jurídicos constitucional e SPSC, que se coligação que faz incidência parlamentar, eles que têm direito por democracia, manda nesses 4 anos que está para vir. E eles que têm aquele direito. E para ver aquele direito que manda, democracia puro. E para ver aquele direito que com que o povo está chamado para a urna, para levar a determinação à vontade. Então, Sissoko recomendado para ir repor governo de partido que ganha. Mas, minha gente, e torná-lo difícil. Que lá nós não sei para ver o que é que manda e torná-lo difícil. E torná-lo difícil porque
E houve posições políticas que apoiaram na campanha presidencial. E houve acordos formais e informais que comprometido para aquele apoio para ir acontecer, isso que ia acontecer. Mas e que tem acordo que está rompido a favor de bem da nação. E que tem acordo que está rompido a favor de bem da nação. Talvez não está falando como. E tem um tipo de romper acordo que é normal. E a hora que cedo rompe acordo para interesse pessoal. Mas a favor de bem-estar da nação. Porque a hora que não fala bem-estar da nação, alto aí. O que é bem-estar da nação? E a hora que boia como tal coisa, de maneira que está, se continuar bem assim, o povo não vai sofrer aquilo. Daqui a umas semanas, daqui a uns meses, ou daqui a um ano, antes de legislatura não acabar, o povo não sofre aquilo. Então, botar para optar para bem da nação. Aquilo que está falado a favor de bem da nação. Quais me fala? Na Guiné não costuma estar falando assim de como, sem menospreza, sem ferir personalidade, a nenhuma individualidade ou a nenhuma etnia que não é irmão. Sem ferir personalidade a nenhuma etnia. Não costuma estar falando assim de como na Guiné. Fulano limpo ou tenta tratar aquele assunto suma laba de fula. É uma coisa e um ditado popular que não tem lá. Suma laba de fula. E a hora que não fala como tal coisa está, tal pessoa e bonita, está boa, não está falando, e boa suma mancanha. Não costuma também estar falando tanto como fulano, que lá giro suma fula. E que como outras raças que giro, cada raça tem esses giros. Tem esse bom gente que ninguém que pode tirar mérito. Cada raça tem aquela. Mas em termos vulgares, é costuma estar falando como aquela giro, suma fula. Então, se uma se socorre em balo, suma que cedo fula, se giro, se tem espírito mesmo de irmandade e de reconstrução, ou seja, reconstrução a mim próprio, em cada revil, na minha discursos. A hora que uma fala reconstrução, e a hora que um país estava já construído há muito tempo, mas que nunca ia construir. A hora que uma se socorre em balo, tem aquele espírito de patriotismo e de construção de Guiné-Bissau que diz de fazer, né? Exato momento. E pai falava nono, bele, nono, na política não tem que estar o riba atrás, mas naquele riba atrás não está cria alicerce de vir retomar no futuro, aquilo que está falando de política. Não faz o seguinte. O governo, na verdade, é inconstitucional. Inconstitucional para ver de quê? Porque Capu que ganha eleição legislativa. Nem ganha partido onde que um filiano é lá mesmo Marcisoca, apesar que nesse momento a lei de democracia está falando como minha boca sai na política partidária. Mas partido que apoiam que cedo madem e que aquilo também que ganha a eleição legislativa. E porque o governo é inconstitucional. Não estava ciente que aquele tempo como bate PSC, o governo de PSC, nomeou, estava ciente. Mas não fácil para questões políticas. Agora, suma que a comunidade internacional posiciona claramente, e diz é documento claro, é notícia também órgãos internacionais, tudo acompanha. Cidadãos de todo o mundo que está preocupado com Guiné-Bissau, tudo acompanha, que posição de comunidade internacional, de como é reconhecido como presidente da República, mas para nomear primeiro-ministro através de resultados eleitorais. O que me fala que é? Através do partido que ganha a eleição. E assim também, independentemente do pedido de CDAO, nesse ponto número 7, assim também que na Constituição da República está falando. Gos, que nós diz de fazer nono? Não é reunião que nós sinta, a mim que bom, nono.
e para buceta para admitir o governo. Mas antes de admitir, não sinta não conversa a sério com o PAIGC, mesmo que o governo admitido, ainda bem que há bem pouco tempo, o PAIGC decidiu criar um novo governo com base alargada. Ainda bem. Mas mesmo que tenha iniciativa, a mim não pedi para o PAIGC, antes de bater ainda o governo, para incluído no novo governo de partido que vence legislativas que seja do PAIGC. Suma a boa nuno, a boa engenheiro, aviador, então dá a César que de César. Pelo menos não negociava, até a hora que chega, acordo com o PAIGC, de como no novo governo do PAIGC, para mudar a pasta de Ministério de Transporte, seja lá, gostem que se tem global aquilo dos transporte e telecomunicações, que se antigamente era assim, mas gostem que se whatever, não interessa. E a hora que o PAIGC setam a mim número se socou em balo, aquelas condições, que mais outras condições, não começa a bater o governo, para o PAIGC ter sim lista de quem que nasceu do primeiro-ministro, não entendi? Ou então, se o PAIGC falar em cana fazer aquilo porque tem se governo constituído e Aristides na mesma que na mante, Aristides está mante. Não entende? É na base de uma estratégia para acabar com a situação. Porque não sei como, para fazer parte daquele novo governo e que nada mão para ele. Porque ele, para mais que não se admite, jogo de money, de dinheiro está lá. Não cana olhar de mal, para ele consta na governação, onde que se ordenado mensal na cai, não entende? E cana olhar de mal. E que como não é mal de corrupto não, que é a corrupção ganha direito a o posto, a boa ocupação, a o serviço que não dá, e que a corrupção, que é ordenado. E cana olhar de mal. Durante 4 anos, para ganhar esse ordenado mensal, e cana olhar de mal. Não tem que dar essa conta verdade. E depois, se só conseguir aquela estratégia, a cimenta, se pega aquela estratégia, que ela pode engrandecer Sissoko, no sentido de que os guinenses que votam para PAIGC na legislativa, tudo não fica contente que Sissoko, porque se é vontade, volta a prevalecer. Que cedo, quem quer votar para tomar de ser destino durante 4 anos, devolvido, se é tarefa. Povo de Guiné não fica contente. E que lá tem engrandecida Sissoko. Não entende? E outros aspectos. E tem engrandecida também Sissoko de como e na sede de um bocadinho diferente que José Mário Vaz. E seguir trâmites de leis, de Constituição da República. E repõe quem que tem direito de mandar 4 anos. Não entende? É assim que Sissoko diz de fazer. Essa é a argumentação que não tem. Não entende? Para voltar para ponto número 1. Ponto número 1 que está falando assim de como espírito de irmandade entre atores políticos com base a favor a respeito e a cumprimento de Constituição da República e as demais leis. Bom, a hora que não fala assim de como espírito de irmandade e porque diferentes bancadas parlamentares que estão lá, que são interesses partidários, é de tanta interesse ao lado. Diante dessa situação que Guiné-Bissau está, e para apoio, sem interesses pessoais e partidários ao lado, para poder criar aquele espírito de irmandade voltado a interesse nacional. Interesse nacional, nesse caso, arruine consenso
de desentolantar máquina de desenvolvimento de Guiné-Bissau. A volta de ES, que é de criar aquele espírito de irmandade. Como é que aquele espírito de irmandade está conseguindo vincular na cabeça de cada deputado? E a hora que houve consequência de ser que tem espírito de irmandade para fazer prevalecer lei, Constituição da República, focado a construção de Guiné-Bissau, a desenvolver Guiné-Bissau, consequência que pode vir dar mais pior ainda que não passa durante a vigência de mandato de José Mário Vaz. Aquilo que é de para pensar. E a hora que você cabeça, fala eles como, não é por aí, não cana vai para esse caminho. Então o que é de fazer? É de falar, ok, gosto não fazer o seguinte, não devolver para a EZC, se governação. Suma não ruinida, é estratégia política de oposição. Suma não ruinida consenso de como a maioria está do nosso lado, mas não sigue veredito constitucional. Senhor Presidente, bate governo, bom nomeia outro governo vindo de resultados eleitorais, que seja do PAIGC. Mas a nós de oposição, não tinha já acordo de como a maioria parlamentar lá dentro de casa do povo está de nosso lado. Nomeação o governo para respeitar a Constituição da República, são eles que têm 47 deputados. Depois, na hora de aprova, se é programa de governação, é batido, é inconstitucional, se é volta nomeado, na mesma, aquele trâmites tem que seguir. O PSC tem que estar apresentado de novo, se é programa de governação, para sofrer votação. Então, se a oposição atual, PRS, MADEM, e outras forças políticas, suma que não fala, APU está de lado de MADEM, que PRS, então, e a hora que o PSC devolvido, se é mandato de governação, e na hora que ele apresenta votação de ser programa de governação, a oposição mostra realidade de maioria parlamentar para chumba programa. Assim que está fazido. Para chumba logo aquele programa. Se conseguir chumbar, PSC na tona tem mais 15 dias, salvo erro, para ver que tem a Constituição da República na minha mão. Se 15 dias ou se mais que isso, nunca se viu, nunca tem a Constituição da República. Mas a PSC tem outra oportunidade como segunda vez para voltar a dar toques e retoques no programa de governação de que acha como é que tudo ele passa para dar retoques para voltar a apresentar a parlamento votação de ser programa de governação. E a hora que apresentar de novo na Assembleia, que seja do Casa de Povo, e se a maioria de deputados de oposição vota contra, lhe automaticamente o governo de PSC cai por natureza, sem não dar presidente da República, sem falar presidente da República que fazia trabalho ou ele que fazia decreto, lá nem decreto cá na mate. Lá por natureza o governo de PSC cai. E se cai, o que o presidente da República não fazia? E para ir chama conselho, para ir convocar conselho de Estado, para ir ouvir partidos que é assento parlamentar, para aquele partido agora apresentar de como a nós de lado tal não tem um acordo onde que não ruine a maioria parlamentar. E a partir do momento que aquele coisa cedo na reunião de Conselho de Estado para vincar
que prova dos novos que sai na chumba programa de PSC, de como a maioria está para lá de oposição, a oposição logo está dando a oportunidade de formar governo. É assim que deve funcionar. Que lá ninguém cana para falar com mais se socorro esse, se socorro aquele outro. Antes, pelo contrário, e dado votos de confiança no procedimento como primeiro magistrado de nação. Porque pela primeira vez e fazer cumprir a Constituição da República conforme a lei manda. Você não entende? Você não entende, minha gente? É assim que deve ser. Pronto. Esse é o primeiro ponto. E não é o primeiro ponto, e só para arriba para trás um bocadinho, se isso conseguir como, por norma, a Constituição de nossa República, que está permite nenhum presidente de Guiné-Bissau, e que só se socorre, e que está permite, por ordem jurídico-constitucional, nenhum presidente de Guiné-Bissau para bater um governo vindo das eleições que não governa, que completa ainda um ano de mandato. Agora, no tempo que bate o governo de PSC, que é o governo de Aristides, aquele governo, para a data que imposado, tem aquela data que ele, Umaru, que ele, presidente da República, Umar Sissoko Embalo, elabora aquele decreto de bater o governo de PSC que completa ainda um ano de mandato. E só para a gente dizer, olha, não entendo. Mas fica por aí, suma um facto consumado. Gosto para retomar legalidade e quer que um papel atrás aquilo que diz de seguido, pura e simplesmente. Se madem que o PRS que apu através de Nuno Gomes Nabian, entendi como a maioria está do seu lado, é muito fácil. Boa cooperação na contenta guinenses, povo de Guiné-Bissau. Para cada deputado da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, isso significa como um número alargado de povo de Guiné-Bissau maiores de 18 anos que votaram no distrito, no círculo onde aquele elegido nele, e aquilo que não representa aquele deputado. Sentimento e desejo de aquele povo, de aquela quantidade de gente que elegeu ele deputado, e aquilo que ele diz põe na cabeça. Desejo daquele povo, aquilo que diz na cabeça de cada um deputado. Para cada deputado e o número elevado de filhos de Guiné maiores de 18 anos de idade que votam na urna, que está depositado na cabeça daquele deputado e no coração daquele deputado. Vontade de que aquele guinense me para Guiné cedo, para Guiné facido, para é facido para ele. E bom para cada deputado lembrar isso. Então, nessa ordem de ideia, vou deixar para Sissoko bater governo de Nuno Gomes Nabian, que aqueles condicionantes que me fala, para papel que PSC, para integrar Nuno Gomes Nabian como ministro daquele novo governo, para dar pasta, suma ele engenheiro e aviador, pasta de Ministério de Transporte e não sei, oreva. Não entendo. Para dar aquilo, para ir mate naquele governo. E se uma PSC também divulga como emisse desta vez, cria base mais alargada. Tudo bem ainda por cima, tudo bem. E depois, se eles é sobre ainda que estratégia de manda, mesmo de cada PSC, então é para mostrar, hora que é novo governo de PSC toma posse, na sua apresentação de programa de Estado, de governação, então, para chumbar aquele programa, se a oposição municipal manda, para passar manda, para chumbar. Se é que ruína condições de convencer deputado, para ter maioria, para poder chumbar, então para dizer, PSC para manda, que aquilo base alargada que PSC apresenta já. E esse que está falando norma democrática, e esse que está puiba com que sentido de reconciliação com o Umar Sissoko Embalo, tanto está falando dele, e esse que na fazia para pega. Espírito de reconciliação, o Umar Sissoko está falando, é um dos estratégias que não fazia com que
para ir aplaudir na verdade e na realidade de como não, se só quando faz belo trabalho. E tenta reconduzir paz na criar estabilidade governativa com base a leis, com base a Constituição da República, com base a pedido democraticamente de CDAO. E era uma vitória mundial para Guiné-Bissau. E um passo significativo para desembocar problema caricato que Guiné-Bissau tem estado na lida daquele ao longo de manga de anos. E para ter coragem para fazer isso. Esse é o apelo. Esse é o apelo. Agora, não passa para o segundo ponto de tema de enha direto. Isso é o que me fala vou partilhar, minha gente, porque esse vídeo ali, esse vídeo que te evoca respeito, como mal que está no vídeo. Para quem que confia, para a educação de base que tem, amiga de Coba Mal. Esse vídeo para procurar solução. Amiga detentor de verdade, mas cada ideia e ideia. Cada ideia e ideia. Através de ideia, positividade está ochada. Através de ideia, outra ideia melhor ainda está ochada através de ideia que não passa na linha direta. Então, para aquilo, suma como falar, não passa para o segundo tema. Segundo tema, só para lembrando. E um tema que está falando assim de como, perante impasse, quer dizer, perante situação de junda, de estagnação, que a governação de Guiné-Bissau não atravessa, e para deputados seta convergir, seta unir, com base a Constituição de nossa República e com base a ideias que está a agradar coletivo de deputados na vontade de construção de Guiné-Bissau a um modelo de outros países nesse pleno século XXI. Esse que é o segundo tema. Então, esse país cedo também e bom para Sissoko tenta reconciliar tudo órgãos de Estado para tentar chamar políticos, sobretudo de assento parlamentar, antes de bater governo de Nuno Nabiam, para devolver legalidade constitucional a PAICC e para chamar eles uma reunião a sério, um acordo alargado. Nada de perseguição, espírito de irmandade, nada de perseguição, para adotar estratégias de acordo político e institucional, nada de perseguição, para inteira tudo maldades de passado. Porque só assim que nós saímos na situação que nós estamos. Porque a hora que nós exigimos justiça a tudo males que passa desde a independência, nunca mais não cana conseguir ser um povo unido, não cana ser um povo que não foca na mesma ideia de guinendade, de irmandade e de construir Guiné-Bissau. Para ver de quê? Porque aquele outro grupo que comete aquelas maldades, cana sente bem. E depois é cana deixa para aquela justiça para fazer. E esse que está criando fações na Guiné-Bissau, logo está sendo difícil para a unidade nacional para ir retomado. Então, para a unidade nacional para ir retomado, o Umaru Sissoko tem que estar ruindo todos os órgãos de Estado e forças vivas de nações, políticos com assento parlamentar, para assinar um pacto nacional, nada de perseguição, nada de vingança. Mas olha, não tenta assumir um rigor
uma ordem na nossa Constituição jurídica, a partir de já para frente, ninguém vai buscar como bode expiatório, como guarda-chuva, na tenta cometer futuros males para rogar naqueles que cometiam a maldade no passado, porque é julgado a mim também nada cá nascer comigo. Aquilo lá, para boa limpar naquela reunião de Conselho de Estado, na decidir novas regras, novas estratégias na parte jurídica de Guiné-Bissau. Para cá perseguir ninguém, mas também de ali para diante, tudo quem que cometido para atrás, que o povo na ansia para um dia para fazer justiça, quem que torna pisa naquilo que dá de riscos, vai esquecer de como e na barroga, na falar como, mas tem gente que faz isso, nada que fazer do que eles, que lá já inteirado já, e começo, está caseiro, de gosto para diante, tudo quem que comete, e que nascido se pago. E as medidas que é tomado contra aquele alguém juridicamente. E a hora que eles conseguir chegar em consenso, a partir de lá, não pude falar como Guiné-Bissau esteja desentolado, motor de desenvolvimento de Guiné-Bissau esteja desintegrado na lama, Guiné-Bissau não arranca desenvolve. E depois, se bem houve justificação econômica na parte do Estado de Guiné-Bissau, e para identificar famílias de gentes que torturado, de gentes que matado, para indemnizar eles. Para indemnizar eles. Porque se não fala, para não fazer justiça, justiça é bom para fazer. Mas na casa de Guiné-Bissau, maldade existiu demais de nada de independência até a data. Em caso de sinta fazer uma justiça sério, rigoroso, e está difícil para aquela justiça afirmar, porque partes envolvidas cá na dicha. Então, o que é que nós temos de fazer? E reconciliação nacional para esquecer de que passa. Para inteirar, mas para tomar novas medidas. Como está caseiro, de hoje para diante, tudo quem que comete, e é que nascer do procedimento de órgãos competentes de justiça perante aquele alguém. E depois, naquelas medidas, forças de defesa e de segurança nacional, que são Ministério do Interior, Polícia Nacional, que é Exército Nacional, tropas de Guiné-Bissau, nas estruturas de chefias militares e de polícia de ordem pública, tem que estar chamado para entender o que é que foi com que a Europa desenvolver. A Europa desenvolve porque tribunais independentes. Mas na sua independência, eles tribunais, que são de justiça, tem uma colaboração forte que segurança e defesa nacional de cada país europeu. Então, e também que Guiné-Bissau, não defesa, não segurança nacional, que são de polícias militares, que é de entendido de como desenvolvimento de um país, verdadeiro desenvolvimento de um país, por enquanto, defesa nacional, que seja do polícia, Ministério do Interior, aliás, segurança nacional, que seja do polícia, Ministério do Interior, que defesa nacional, que seja do Exército Nacional, na qualidade de tropas militares, por enquanto é que coopera que tribunais que independentes, na tomada de decisão de tribunal, justamente com base à lei, qualquer sentença que o tribunal chega a fim, não julgamento, polícias têm que estar firme e posicionar. Se for necessário, em casos em casos que sentenciado, que seja julgado cedo, alguém de porte elevado, musculado, se for necessário, suma que na Europa é olhado, defesa
tem que estar intervir, os militares têm que ter intervir para fazer aquele sentenciado, ou seja, aquele julgado, cumprir tudo aquelas consequências que imputado, tudo aquelas consequências que a lei incumbiu naquela sentença. E militares, com polícias, que está obriga aquele sentenciado, aquele julgado para ir cumprir a lei. Assim que está fazendo na Europa. Como a Europa desenvolve. Para a hora que passa a funcionar assim na Guiné-Bissau, tudo quem que está habituado a crime ou a corrupção, e na mete travão. E mistica, na mete travão. Porque a hora que defesa e segurança na Guiné-Bissau compreende como tribunais independentes, mas na independência de tribunais a nós que segurança, a nós que defesa, que sendo polícias que militares, a nós não faz parte de colaboradores direto de tribunal, no sentido de fazer cumprir qualquer sentenciado, qualquer julgado, para cumprir o que a lei fala. Para que ela seja como ponto de partida, de aos para diante. Se que coisa assumido, de aos para diante, Guiné não desenvolve. É estratégia. Nada de perseguição política, nem perseguição individual de gente que tem, que diz de que tem. Nada disso. Não tem que estar diz que se passado para não arrancar com um novo modelo, para não poder erguer. Se assim não quer erguer, para ver de que manda me fala assim. Se não quer fazer isso, partes envolvidas na corrupção e na crimes passados desde a independência, é que não disse para a justiça fazer. Então, esse é outro modelo que não diz de fazer, para esquecer de que passa, mas apenas para indemnizar tudo famílias de aqueles malogrados injustamente que perdem vida no passado, para ser família, se há recursos de Estado economicamente para isso, para indemnizado, mas para não partir com base sólida, firme, juridicamente, de aos para diante, tudo que cometi, para que se não nem tenta argumentar como tal gente faz tal coisa no passado. Não, que ela esteja inteirada. E de aos para diante, lei na vigor. Só assim que Guiné-Bissau pode sair na situação que nós estamos. Essas ideias de segundo ponto. Terceiro ponto, e ele quem começa aquele. E que vale a pena. Agora, quarto ponto, que seja o último ponto de linha direta, que dá como tema estratégia para desintolantar enquanto deputados unidos para interesse de Constituição, ou seja, de reconstrução, que não está falando assim como aquela palavra que é adequada para Guiné-Bissau, porque nunca cumpriu. Construção de Guiné-Bissau e está parte de que não bem começa que chama voz um som. Estratégia, se calhar, não toca bajanel. Estratégia para a impasse, para a situação, e para uma recessão ossa, chama nuno, para ir ruim que nuno, para ir ruim que partidos que fazem parte do governo do nuno, para falar eles como, olha, interesse pessoal não pula de lado, interesse partidário não pula de lado, não vai para interesse nacional. E para não descobrir qual que é interesse nacional, não tem que ter visão de observar consequências que isso pode vir dar. E a hora que nós tem visão de hoje, a consequência que essa pode dar, se não mudar, ali para 4 anos, se não conseguir ter mente aberta na jubi consequência, de facto, não conseguiu hoje qualquer estratégia que não diz de dota na situação que nós estamos nela. Estratégia para mim é o seguinte. E para falar nuno de como, enquanto presidente da República, como Narciso Coimbalo, cede de momento, para ir entrar em conversações
a sério com o PAIGC para incluir Nuno Gomes Nabian como ministro no novo governo de PAIGC, que nasce do governo legítimo porque ele que ganha eleições. Em caso que opositores, coisa está eles difícil, mas também é coisa não está difícil só hora que cá na hoje interesse nacional. Mas se não hoje interesse nacional, é coisa cá na sede eles difícil. Mas em caso que na hoje só para lado de interesse político e pessoal, na mesma, se só que tem que estar convencendo para não seta dimissão desse governo, mas com base a integrar Nuno no novo governo de PAIGC. O que é que o mandante não insiste em falar isso? Para partido de Nuno que assina pacto de incidência parlamentar com o PAIGC. Deputados de Nuno Gomes Nabian fazem parte do governo de PAIGC. E que nada mal para Nuno também desta vez para fazer parte daquele governo. E que nada mal. Não entende? Mas em caso que a oposição que chega àquela conclusão, o que é que a oposição tem que fazer? Suma é na sustentaja, é na alimentaja de como a maioria está de seu lado. E para isso só, para o Omar fazer decreto para bater o governo de Nuno, para nomear governo constitucional de acordo com a Constituição da República e de acordo com o ponto número 7, que Nações Unidas submete a União Africana e a União Africana submete a CEDEAO, que foi com que CEDEAO foi na ponto número 7 de ser recomendações à Guiné-Bissau para Umaru Sissoko nomear primeiro-ministro de um governo com base a resultados eleitorais de legislativa, que sendo aquela primeira eleição que nós fazíamos, na 2019, que te dá direito a quem que ganha para governar 4 anos. Para a oposição seta para aquilo coisa para fazer, para decreto tirado, para governo batido, para decreto tirado, para governo de PAIGC nomeado. Se está seguro de como é que está de acordo que ideias de bem-estar de nação, de interesse nacional, se contreinou já só para interesse político ou interesse pessoal, então, está por para logo, tal maioria que fala está desse lado, está para dia de apresentação de programa de PAIGC. Para chumba aquele programa. Se aquele programa chumba 2 vias construtivas, automaticamente o governo de PAIGC, de acordo com leis de república, de acordo com a Constituição da República, e cai por natureza. Nem PAIGC cana vai buscar argumento de falar como isso só que fazia, decreto que tirado, não, é golpe, aquilo lá é norma de lei. A própria comunidade internacional não fala e que passa, não que manda se o governo cai. Em caso que a oposição camise a linha, que consenso para bem-estar de nação, se na pauta para interesse político partidário, para dizer só para governo batido, para o governo de PAIGC que é legítimo, para ir nomeado, segundo que ele oferece, que o PAIGC oferece publicamente e na sede de base alargada, onde que tudo outro partidos não é chamado, de acordo com a competência de cada um. Para ser tal, para fazer, mesmo que está de acordo, logo está para na apresentação de programa de PAIGC para votar contra, para PAIGC cair. Se é que a ruim agora tem aquela maioria, PAIGC está passa e está continua na ter legitimidade de garantir poder. Porque tem duas coisas que estão ali, que a gente tenta confundir. Está confundindo porque é civil ou está confundindo porque é civil, mas descarna que está fazendo. Direito de manda na democracia, depois de votação, está na quem que ganha a eleição legislativa. Agora, direito de continuar a mandar, de continuar a ser do governo até 4 anos,
está no governo de garantir maioria parlamentar dentro do parlamento. Para ver de quê? Para ver de como? Se o partido que ganha na eleição com maioria absoluta e ganha com maioria relativa, caso do PSDC, 47 deputados, num universo de 102 deputados, isso significa que o PSDC tem maioria de deputados, para ver 47. E que nem metade, mais um, na 102 deputados, que é tudo alguém civil. Então, segundo coisa que está legítima uma governação na democracia, é aquele partido que forma governo e para ter maioria parlamentar. Para ver de quê? Que é innecessário. Sendo o partido que não governa, como alguém que tem só maioria relativa no parlamento, se arranja maioria parlamentar dentro, se emitido em moção de confiança, se tem maioria, aquela moção não é votado contra. Se votado contra, o governo não cai. Se o partido que tem 47 deputados, suma que tem um número mais do que metade de deputados que o parlamento tem, se e vai para o programa de votação desse governo, se tem aquela maioria, e não é votado contra, 2 vezes logo e não cai. Se vai para votar orçamento de Estado, se votado 1, 2, bias, salvo erro, se o governo que não governa, caso do PSDC atualmente, suma e tem só 47 deputados mais que outros deputados que fazem aquela coligação parlamentar. Se aqueles que votar no programa, no orçamento de Estado, se o orçamento de Estado chumba dentro de casa do povo 2 bias, salvo erro, nunca sei se 2 bias, se 1 bias, então aquele governo de PSDC não cai por natureza. Se ninguém que noda, o Marciso Coembalo, nenhum pingo de nódoa. Não entende? Então, essa estratégia, se não olha para o lado nacional, para interesse nacional, se não olha só para interesse político, na mesma, para fazer só respeitar a Constituição da República, para fazer respeitar que recomendações de Nações Unidas através de União Africana e União Africana através de CEDEAO, na ponto 7 de CEDEAO, que aquele ponto 7 está referido exatamente conforme a democracia mundial está manda, para devolver governação àquele partido que o povo vota na urna. Para a oposição se está fácil. Se é na linha que interesse nacional para concordar que medidas de PSDC na base alargada, então, para dizer só para o Marciso bater, logo está para aquilo ser a maioria que não sustenta como está de ser lado, na dia de votação do programa de PSDC. Ponto final. E é que verdade. E é que o Marciso embalou de fazer para engrandecer, para recuperar aquele metade do povo de Guiné-Bissau que vota para PSDC, para estar na simpatia que o Marciso Combalo. Para garantir simpatia para a futura reeleição presidencial. E é que de fazer, é que de ser esse procedimento. E outra coisa, e a hora que chegar o consenso é coisa fácil, PSDC toma, se é direito de mandar. Se bimba cedo na apresentação de programa de governação e passa, então o que se socorre de fazer? Vai usar-se influência de magistratura como o primeiro magistrado de nação que cedo na mobilizar financiamentos junto com os homólogos do mundo e a hora que conseguir suma esse papel e cadê executivo e cadê governa, mas a hora que conseguir através dessas influências e para aí abrir jogo claramente, que a abertura de jogo também que não vim explicar ali em poucas linhas e te ajudar
e está ajuda a PSC em caso que MC engrandeci. Em caso que a MC engrandeci e está entolando logo o PSC. Porque na política, as estratégias têm que estar trabalhado com ela. O que é que eles estão de fazer? E para isso, o Conselho de Estado, depois de a ideia prevalecer, PSC toma conta de governação. É bem submeter esse programa. Se Deus vinho deles e passa, para poder governar 4 anos, de imediatamente, se só tem que convocar o Conselho de Estado para ir abrir estratégia política presidencial. Em caso que conseguir alguns apoios na sua influência de magistratura junto a chefes de estados do mundo. A hora que conseguir qualquer apoio financeiro na área de cooperação para desenvolver Guiné, vai ser como é desenhado para as regras de jogo, claro. Onde aqui nós chamamos órgãos de comunicação social, onde aqui nós chamamos representantes do Ministério Público, UNTG, sindicatos nacionais e todas as valências nacionais, onde aqui nós chamamos eles para contar eles como através de sua influência de magistratura e conseguir junto a Estado tal, de seu homólogo tal verba. Mas suma ele que é executivo, vai ficar na entender de tudo filho de Guiné, na entender de Ministério Público, na entender de sindicatos, de UNTG, na entender de governo, na entender de outras forças vivas de nação, de como IESC e o OCHAD, e é acordo de cooperação com o OCHAD, que a mim se só conseguir o OCHA junto de minha homólogos, mas uma amiga executivo, bola na passado, verba na passado, para governo. Governo, na ser titulares de pasta, aquele sentido, para pronunciar diretamente naquela conferência de imprensa, ou seja, naquele Conselho de Estado, hora que aquele verbo é conseguido para uma Sissoko embalo, na dinâmicas que na bim fazer ao longo desse mandato, para o governo na pessoa de ministro de Finanças e de outros titulares ligados àquela cooperação, aquele verbo que Sissoko embalo conseguir, para pronunciar publicamente, para dar cara, sim senhor, tal cooperação está já na nossa mão. Bulo que o OCHAD está já na nossa mão. Para ele Sissoko, para poder estar claro, para o povo de Guiné Civil, claro. Para a hora que está fazido daquela maneira, para o governo de PSC, para receber logo como a gravação tem pronunciamento de membros vocacionados àquela área, está gravado para próximas eleições depois de 4 anos. Ora que aquele investimento que é olhado na prática dentro de Chão de Guiné, e que precisa nem nada. É olhar próprio qual tipo de cartão vermelho que o povo dá José Mário Basso. Povo de burro, nada é que tem. Assim que se socorrer de trabalhar. Vai com medo. Vai devolver que de César a César. PSC que ganha a legislativa, vai devolver dele. Mas vai criar ele Sissoko formas de trabalho. Tudo que vai conseguir fora, vai convocar mídia, vai convocar Ministério de como é chamado, Público, vai convocar o NTG, vai convocar todas as outras forças vivas, para fazer eles entender que um olha através da influência de magistratura, é verba que um olha. A lei está já tudo assinado na passa verba ou financiamento de acordo de cooperação a governo. Governo, na pessoa de quem de direito aquela matéria, vai pronunciar publicamente na televisão e naqueles órgãos de como assim, senhor, plano de cooperação está já na nossa mão, verbas que disponibilizado,
que o Presidente da República conseguir, esteja na mão do governo, do resto, fica aplicado. O povo se bem aplicado. E ainda bem, é bom para o PSC para o futuro, fica aplicado. Que lei cartão vermelho direto para outra eleição para o PSC. Essa é a forma inteligente que o PSC, que a oposição deve trabalhar. Inclusive o Presidente da República, para que tenha medo nenhum. E assim que deve trabalhar. Meus irmãos, pronto, quando quero roubar mais tempo, vou partilhar vídeo. Quem que tem a oportunidade de olhar vídeo, não agradeci. Hora que vim tem tempo através de partilhas para eu ouvir direito. Quem que acaba papel ali, suma que consigo na rede social. E ali o Jalossó, e cidadão nacional de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau está no peito, Guiné-Bissau está na mente. E uma única forma de Guiné-Bissau conseguir sair na situação que está nela, tudo guinense tem que estar pautando na verdade. A verdade é a única coisa que nos libertará. A verdade é aquela virtude que quem nos deu vida a todos deseja que cada um serve na face da terra que tenha essa virtude. A verdade é ela que nos libertará. Muito obrigado, bem-aja a todos. Vou fazer passar minha direto. Obrigado, meus irmãos, filhos de Guiné. Muito obrigado. Tchau. Bye, bye. Tamo junto.